A fórmula da autoconfiança. Primeiro, sei que possuo a capacidade para alcançar meu propósito definido na vida. Assim, exijo de mim uma ação persistente e contínua para atingi-lo e prometo, aqui e agora, começar a agir imediatamente. Segundo, compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente, a seu tempo, se manifestarão em forma de ação física, transformando-se gradualmente em realidade material. Assim, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diariamente na tarefa de pensar na pessoa que tenciono ser, criando uma clara imagem mental do resultado. Terceiro, sei que pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu guardar com persistência em minha mente acabará por encontrar um meio prático de expressar-se, a fim de atingir o objetivo por ele apoiado. Assim, devotarei 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. Quarto, escrevi claramente uma descrição do meu alvo principal definido na vida e nunca deixarei de tentar alcançá-lo até desenvolver autoconfiança suficiente para isso. Quinto, percebo com clareza que nenhum bem ou posição pode perdurar a menos que seja construído sobre verdade e justiça. Assim, não participarei de transação que prejudique qualquer pessoa. Obterei êxito atraindo para mim as forças que quero usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei os outros a me servirem por meio do meu desejo de servi-los. Eliminarei hostilidade, inveja, ciúme, egoísmo e cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação aos outros jamais poderá trazer-me sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, pois acreditarei neles e em mim. Assinarei meu nome nesta fórmula como garantia de preservá-la na memória e lê-la em voz alta uma vez por dia, com fé plena de que gradualmente influenciarei meus pensamentos e minhas ações, de maneira a tornar-me uma pessoa bem-sucedida e autoconfiante. Por trás desta fórmula há uma lei da natureza, ainda não explicada, que sempre confundiu os cientistas. Os psicólogos a chamaram de autossugestão, e assim ficou. Pouco importa o nome dado a essa lei, o importante é que ela funciona para a glória e o sucesso da humanidade, desde que usada construtivamente. Por outro lado, se usada destrutivamente, funciona com a mesma eficácia. Nessa afirmação pode ser encontrada uma verdade muito importante. Aqueles que sucumbem à derrota e acabam a vida na pobreza, na miséria e no sofrimento aplicaram negativamente o princípio da autossugestão. A causa está no fato de que todo impulso mental tem a tendência de tomar a forma de seu equivalente material. O subconsciente, laboratório químico no qual todo impulso mental é combinado e preparado para transformar-se em realidade física, não faz distinção entre impulsos mentais construtivos e destrutivos. Ele funciona a partir do material com o qual é alimentado, por meio dos nossos impulsos mentais. O subconsciente transforma tão prontamente em realidade um pensamento provocado pelo medo quanto o outro gerado pela coragem ou pela fé. Os anais da medicina são ricos em ilustrações de casos de suicídio por sugestão. Uma sugestão negativa, assim como qualquer outro meio letal, pode levar à morte. Em uma cidade do meio-oeste dos Estados Unidos, um bancário chamado Joseph Grant tomou emprestado uma grande soma em dinheiro do banco, sem o conhecimento dos diretores, e perdeu tudo no jogo. Certa tarde, o auditor foi verificar as contas. Grant deixou o banco, tomou um quarto num hotel local e, quando o acharam, 3 dias depois, estava deitado na cama, lamentando-se e gemendo, repetindo sem parar: "Meu Deus, isso vai me matar. Não posso suportar essa desgraça." Em pouco tempo, estava morto. Os médicos diagnosticaram o caso como suicídio mental. Quando usada construtivamente, a eletricidade faz girar as engrenagens da indústria,
prestando bons serviços, se mal empregada, pode extinguir a vida. Com a lei da autossugestão, acontece o mesmo. Conforme o entendimento e a aplicação, pode levar à paz e à prosperidade, ou em direção ao vale da miséria, do fracasso e da morte. Se você encher a mente de medo e duvidar de sua capacidade de utilizar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará esse espírito de descrédito, adotando como padrão que o subconsciente transformará em seu equivalente material. Isso é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Assim como o vento leva uma embarcação para o leste e outra para o oeste, a lei da autossugestão pode fazer você progredir ou regredir, conforme a disposição das velas do seu pensamento. A lei da autossugestão, pela qual é possível alcançar níveis de realização surpreendentes, é bem descrita nestes versos. Se pensa que está derrotado, você estará. Se pensa que não tem coragem, você não terá. Se gosta de vencer, mas pensa que não pode, é quase certo que não vencerá. Se pensa que vai perder, você está perdido, porque, pelo que se vê, o sucesso começa com a vontade. Tudo depende do estado de espírito. Se pensa ser inferior, você é. É preciso pensar alto para subir. É preciso estar seguro de si para ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo mais forte ou pelo mais rápido, mas cedo ou tarde vencerá aquele que pensa que pode. Observe as palavras em destaque e vai captar exatamente o que o poeta quis dizer. Em algum lugar dentro de você, talvez nas células do cérebro, repousa adormecida a semente da realização, que, se estimulada e ativada, é capaz de levá-lo a alturas inimagináveis. Assim como o virtuoso consegue extrair os mais belos sons das cordas de um violino, você pode fazer o gênio que dorme em seu cérebro despertar e apontar-lhe o caminho do sucesso. Até completar 40 anos, Abraham Lincoln foi um fracasso em tudo que tentou. Foi um João Ninguém, até que uma experiência extraordinária ocorreu em sua vida, estimulando o gênio que trazia adormecido no coração e no cérebro, e dando ao mundo um grande homem. Essa experiência misturou-se com emoções de tristeza e amor, chegando até ele por intermédio de Anne Woodlade, a única mulher que realmente amou. É fato notório que a emoção do amor é parente próxima do estado de espírito que chamamos fé, porque o amor quase chega a transformar impulsos mentais em seus equivalentes espirituais. Durante o trabalho de pesquisa para este livro, com a análise das vidas e dos feitos de centenas de indivíduos que alcançaram realizações extraordinárias, ficou claro que por trás de quase todos eles havia o amor de uma mulher. A emoção do amor cria no coração e no cérebro humanos um campo favorável de atração magnética que causa um afluxo das mais elevadas e melhores vibrações em suspensão no espaço. Se deseja comprovar o poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que a empregaram. No topo da lista vem o Nazareno. O cristianismo é a maior força a influenciar a mente dos homens. A base do cristianismo é a fé, não importa quantos possam ter deturpado ou interpretado equivocadamente o significado desta grande força, tampouco quantos dogmas e crenças que não refletem sua doutrina tenham sido criados em seu nome. A essência dos ensinamentos e das realizações de Cristo, que podem ter sido interpretados como milagres, era nada mais nada menos que fé. Se existe o fenômeno chamado milagre, ele é produto desse estado de espírito chamado fé. Alguns professores de religião e muitos dos que se dizem cristãos não compreendem nem praticam a fé. Vamos considerar o poder da fé exercido por um homem conhecido em todo o mundo civilizado, Mahatma Gandhi, da Índia. Nesse homem, o mundo tem um dos mais incríveis exemplos das possibilidades da fé. Gandhi foi mais poderoso do que qualquer outro homem vivo de seu tempo.
e isso sem contar com qualquer das armas que habitualmente acompanham o exército do poder, tais como navios de guerra, soldados ou material bélico. Gandhi não possuía dinheiro, nem casa, nem roupas, mas tinha poder. Como isso era possível? Gandhi conquistou o poder com base em sua compreensão do princípio da fé e em sua habilidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi realizou pela influência da fé o que o mais forte poderio militar não conseguiu nem jamais conseguirá fazer com seus soldados e seu equipamento militar. Ele realizou o feito extraordinário de convencer 200 milhões de mentes a se unirem e agirem em harmonia, como se fossem uma só. Que outra força sobre a face da terra, a não ser a fé, conseguiria tanto? Chegará o dia em que empregados e empregadores descobrirão as possibilidades da fé. Esse dia está nascendo. O mundo inteiro tem tido a oportunidade de testemunhar o que a falta de fé pode causar à economia. Certamente, a civilização produziu um número suficiente de seres humanos inteligentes para fazerem uso da grande lição que a desaceleração da economia ensinou ao mundo. Nesse período, o mundo teve inúmeras provas de que o medo, amplamente disseminado, paralisa as engrenagens de indústrias e empresas. Dessa experiência surgirão líderes nos meios empresarial e industrial que se beneficiarão do exemplo que Gandhi nos legou, aplicando aos negócios a mesma tática que ele utilizou para reunir o maior número de seguidores que o mundo já viu. Esses líderes brotarão entre os trabalhadores anônimos das usinas siderúrgicas, das minas de carvão, das fábricas de automóveis, em cidades grandes e pequenas. O mundo dos negócios vai mudar, não tenha dúvida. Os métodos do passado, baseados na combinação econômica de força e medo, serão substituídos por melhores princípios de fé e cooperação. Trabalhadores receberão mais do que salários. Aqueles que sustentam a empresa participarão dos lucros, mas, primeiro, precisam ser mais dedicados e parar com conflitos e disputas. Precisam conquistar o direito à participação nos lucros. Além do mais, e isso é o mais importante de tudo, os líderes serão indivíduos capazes de compreender e aplicar os princípios de Mahatma Gandhi. Somente assim conseguirão despertar em seus seguidores o espírito de completa cooperação, que constitui o poder em sua forma mais elevada e duradoura. Esta estupenda era tecnológica em que vivemos e da qual estamos apenas emergindo, tomou a alma dos homens. Os líderes tratam os funcionários como peças de engrenagem. Foram forçados a isso como resultado de negociações, segundo as quais os empregados recebem sem dar, o que prejudica todos os envolvidos. A palavra de ordem no futuro será alegria e felicidade para o ser humano. E quando esse estado de espírito for atingido, os resultados serão muito melhores do que aqueles do tempo em que o empregado não conseguia combinar fé, interesses pessoais e trabalho. Devido à necessidade de fé e cooperação na administração de empresas e indústrias, será interessante e proveitoso analisarmos um evento que possibilita a perfeita compreensão do método pelo qual industriais e empresários acumularam grandes fortunas, dar antes de tentar receber. O evento escolhido como exemplo data de 1900, quando a United States Steel Corporation foi formada. Ao ler a história, guarde estes fatos fundamentais e compreenderá como as ideias se converteram em enormes fortunas. Primeiro, a enorme United States Steel Corporation nasceu na mente de Charles Schwab, sob a forma de uma ideia criada em sua imaginação. Segundo, ele acrescentou fé à ideia. Terceiro, formulou um plano para transformar a ideia em realidade material e financeira. Quarto, colocou o plano em ação, com o famoso discurso no University Club. Quinto, aplicou o plano com persistência, levando-o adiante, com base em uma decisão firme, até concretizá-lo. Sexto,
Seu desejo ardente preparou o caminho para o sucesso. Se você faz parte daqueles que se perguntam como as grandes fortunas foram acumuladas, a história da criação da United States Steel Corporation tem muito a contar. Se ainda duvida de que as pessoas possam pensar em enriquecer, poderá ver claramente nesta história a aplicação de grande parte dos 13 princípios descritos neste livro. Essa surpreendente descrição do poder de uma ideia foi relatada em cores vivas por John Lowell no New York World Telegram, que gentilmente permitiu a reprodução da matéria. Olá, amigos do canal. Nesse tópico, dando continuidade nesse tema relacionado com a fé, aprendemos os 5 passos de autossugestão que leva a despertar dentro de nós toda a capacidade de conseguir e realizar qualquer feito desejado. Esta fórmula sugerida, se aplicada de forma incisiva diariamente, é a força que garante que pessoas comuns se tornem pessoas extraordinárias, que em pouco tempo são elevadas à inacessibilidade das que não faz nada para transformar a própria vida. Precisamos entender que a força intangível da autossugestão, quando usada para meios positivos em nossas vidas, ela exigirá um esforço pessoal que de início possa parecer ser muito esforço de nossa parte, mas na verdade não cobrará nada sobrenatural. Apenas exige a companhia da boa e velha disciplina, para que no seu devido tempo legal venha a entregar o resultado esperado, com mais ou menos intensidade. Ou seja, aplicando todos os conceitos descritos neste livro, poderemos ser surpreendidos com mais benesses que as desejamos. Caso a pessoa leve a vida no automático, essa mesma força contida na autossugestão fará a leitura expressiva corporal que emitiremos e, sem exigência alguma, nos favorecerá com dificuldades e todas as formas de dissabores que só um preguiçoso sabe descrever. Lembre-se, não existe pobre honesto, e sim pessoas que estão em falta consigo mesma, quando não com seus pares. Mais uma vez, vamos ficando por aqui e contamos com vocês aqui na audiolivro.club.